Aí complica, né, meu irmão? Ó, aula de número 2, quem não assistiu, eu falei sobre... Quem se lembra aqui do zoroastrismo que eu falei? Que havia uma tribo que tinha uma profecia o seguinte. Lembra os magos do Oriente? Que viram ver Jesus no nascimento de uma estrela? Não tem nenhuma profecia bíblica que dizia que o dia que o Messias nascesse seria sinalizado por uma estrela. Nenhuma. De onde eles tiraram isso? Tem uma tribo que seguia um profeta chamado Zoroastro. Um dia Zoroastro teve uma visão que viria o Filho de Deus, inauguraria uma nova era, ressuscitaria os mortos, e o sinal do nascimento do Filho deste Deus seria ele vir de uma virgem e seria sinalizado por uma estrela. Sabe qual que é o nome dos sacerdotes que seguiam essas profecias? Magos. Pois é, magus. Então não é magos no sentido de magos. O correto deveria ser magus. Tem muita coisa, pessoal. Vamos continuar aqui. Vou falar mais outras duas aqui que eu lembrei para vocês. Outro livro, Totem da Paz. Outro livro, Senhores da Terra. No Totem da Paz, olha o que acontece. Ô, gente, imagina que você chega lá, um monte de tribo de canibal. É um arquipélago, cada ilha é uma tribo de canibal que se mata. E a cultura deles é assim: você faz amizade com o cara da outra tribo, convida para ele na sua casa. Quando ele confiou em você para ir na sua casa, você mata ele, leva no público, todo mundo assa ele, todo mundo come ele. E a cultura de... Pois é, e a cultura dizia o seguinte: engordei-o com a amizade para depois matá-lo. Então, quanto mais era uma traição pesada, melhor era. Aí o missionário chega lá, os filhos dele caem no lago, tinha crocodilo, ele está no... Meu irmão tinha bruxa, fizeram feitiçaria para ele, história espetacular. Aí um dia, ele está pregando, e ele conta que Deus, o Filho de Deus, tinha um amigo chamado Judas, que foi amigo dele por 3 anos. E esse Judas traiu o Filho de Deus. O povo começou a pular e gritar Judas. Por quê? Porque na cultura deles, quanto mais você trair um amigo, mais forte você era. Você tinha que fazer o cara virar seu amigo e trair. Judas engordou Jesus com amizade por 3 anos, e ele era o Filho de Deus. O missionário, acabei. Aí o missionário começou a pensar: Senhor, tem alguma marca do Senhor aqui. O Senhor não abandonou esse povo, o Senhor não ama. Eu não amo esse povo mais que o Senhor que ama esse povo mais do que a gente. Então, se eu estou aqui, quanto mais o Senhor, qual que é a marca? Aí, ele viu, descobriu, havia nessa cultura uma única forma de haver paz entre as tribos. Imagina só, tem a tribo aqui, essa tribo matou um cara daqui, essa tribo tinha que se vingar. Quando essa tribo se vingava, essa tribo tinha que se vingar de volta, e virava um ciclo de ódio e vingança, tá? Até que tinha um jeito de manifestar paz no meio dessa tribo. Sabe qual que era? Um casal daqui entregava o seu filho, bebê. E esse daqui vinha e entregava o seu filho. No ato de entregar o filho para outra tribo, haveria paz. E sabe qual que era o nome desse ato desse filho? Esse bebê se chamava o Totem da Paz. Aí o missionário viu isso e ele pegou o texto de Isaías, o príncipe da paz, e ele disse assim: para ter paz, vocês não precisam mais entregar seu filho, porque Deus já entregou o seu filho e ele é o príncipe da paz. Resultado? Todo mundo se converteu. Todo mundo. E aí ele ainda diz o seguinte: porque o totem da paz de vocês é um totem limitado. A mesma argumentação que Hebreus faz dos sacrifícios, quando ele diz o seguinte: o sacrifício é limitado. Por que o sacrifício é limitado? Porque você mata um cordeiro, mas amanhã você precisa matar outro. Paulo até diz da glória de Moisés que brilhava e depois sumia o brilho. Então é limitado. E ele diz o seguinte: mas Jesus foi o sumo sacerdote que foi um sacrifício de uma vez por todas. E ele diz a mesma coisa: porque o totem da paz de vocês, o filho de vocês, quando morre, a paz acaba e as tribos voltam a guerrear. Mas o Filho de Deus morreu de uma vez por todas para sempre. Quer ver essa história? Veja isso daí. E tem mais duas que eu lembrei aqui para vocês, mas isso é muito rápido. Na Austrália tinha um tronco. Na Austrália tinha uma tribo que tinha um tronco muito grande e que era uma tribo de nômades. E elas sempre que andavam, pegavam esse tronco e colocavam sempre no centro, e a sociedade deles se construía em torno desse tronco. E eles acreditavam que Deus havia se pendurado neste tronco, derramado seu sangue neste tronco e subido aos céus.
Agora, para dizer que nossa América do Sul não está abandonada, sabe o que teve a tribo indígena? Mas eu não tenho certeza, mas acho que são os Guaranis. Esse Deus aqui, ó. Esse nome é bonitinho, ó. ATL. Chama Quetzalcoatl. O que é isso daqui? O Deus verdadeiro que havia criado tudo, etc., viu que toda a humanidade estava morta. A humanidade estava morta e o Deus da morte estava com os ossos da humanidade. Aí esse Deus foi lutar com o Deus da morte para resgatar os ossos da humanidade. Na hora que ele está lutando e vence e pega, ele acaba caindo em cima dos ossos da humanidade e ele morre. Na hora que esse Deus morre em cima dos ossos da humanidade, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele derrama o seu sangue em cima dos ossos da humanidade. E a humanidade volta a viver. Isso não parece que é uma marca, é um tipo de Antigo Testamento que aponta para Cristo, do Deus que tira os homens do império da morte, morre, ressuscita, derrama o seu sangue e a humanidade volta. Nós estávamos mortos, né? E voltamos a viver. E aí, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Abram em Amós 9,7 ou na página de número 20. Página de número 20. Leia, irmão Júlio, esse texto aqui, ó, Amós 9,7. Ó israelitas, não sois vós para comigo como os etíopes? Porventura não livrei Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor, Creta, e os sírios de Epir? Ele está dizendo o seguinte: ô israelitas, vocês estão achando que vocês são donos de mim porque eu tirei vocês do Egito? Mas ele diz assim: não, mas do mesmo jeito que eu tirei vocês do Egito, eu também fiz isso contra os povos. Eu fiz isso com os filisteus, fiz com os etíopes. Ou seja, Deus está fazendo a sua obra em muitos povos. Tá, Luiz, o que isso tem a ver com circuncisão? É o que eu vou falar aqui para vocês agora. Quando a igreja e o povo de Deus está lidando com a cultura pagã, isso aqui é muito importante, muito importante. Como que eles conseguem lidar com essa mistura? Está cheio de demônio, mas tem uma marca divina. Aí é uma discussão, por exemplo, na história da igreja, que a gente está chegando para evangelizar um monte de pagão, só que os pagãos, por exemplo, os árabes, desenvolveram a matemática, muito melhor do que os ocidentais. Aí os missionários chegam lá e vê que eles desenvolveram a matemática, e essa matemática eles usam em homenagem aos deuses. Aí fica uma discussão: peraí, isso é um conhecimento dos pagãos, a gente pode usar isso? Ou a gente tem que abandonar tudo dos pagãos, isso é uma cultura deles? Como é que fica? Aí fica uma discussão muito grande, até que Agostinho dá uma argumentação que resolve. Ele diz o seguinte: quando os nossos irmãos estavam no Egito, lá tinha o... Estamos na página de número 20. Não, mas aqui eu só coloquei o argumento de Agostinho, o ouro e os ídolos. Isso está no livro do Alistair McGrath, Teologia Sistemática. O que ele diz? Quando os nossos irmãos estavam no Egito, lá tinha ídolo de ouro e prata, sim ou não? Sim ou não, gente? Tinha ídolo de ouro e prata lá no Egito? Tinha. Mas o Agostinho diz, lá tinha ídolo de ouro e prata, mas quando eles saem do Egito, eles levam consigo ouro e prata pendurados no pescoço. Aí o Agostinho diz o seguinte: nós precisamos entender que nos Egitos existe o que é ídolo e existe o que é ouro e prata. O ídolo, diz o Agostinho, a gente quebra. O ouro e prata a gente utiliza para a glória de Deus. E ele diz que existe esse ouro e prata espalhado pelo mundo. E quando Deus ele chega através do seu povo na cultura, há uma espécie de separação do joio e do trigo. O que é ídolo a gente tira da cultura, mas muita coisa que é ouro e prata a gente utiliza para a sua própria glória. E Deus faz isso na Bíblia. Quer um exemplo? Qual é o nome de um dos nomes de Deus na Bíblia? El. Por exemplo, Eliel, Samuel, Daniel. Quando o povo de Deus chega em Canaã, sabe qual é o nome do principal Deus dos cananeus? El. O nome deste Deus era de um Deus casado com uma deusa chamada Ácera, está aí a fonte, e tinha 70 filhos. Quando Deus permite
que este nome seja usado a ele, é Deus redimindo a cultura. Quer ver um outro exemplo? O dízimos, estudamos os dízimos aqui. Povos pagãos faziam dízimo muito antes. Sacrifícios era coisa de pagão. Sacerdotes, coisa de pagão. Templo e tabernáculo, coisa de pagão. Incenso, coisa de pagão. Deus está pegando todas essas coisas que ele considerou que era o ouro e prata, e ele redime para a sua própria glória. E sabe uma coisa que era de pagão e agora está na Bíblia? Circuncisão. A circuncisão não foi criada em Abraão. A pergunta que nos move hoje então é: por que Deus mandou circuncidar? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Ou podemos... Eu estou indo bem rápido, estou pulando assim muita coisa, porque eu quero liberar vocês mais cedo hoje. Nenhuma pergunta, pessoal? Pode falar. Não precisa responder agora, mas quando tem debate com ateu alguma coisa, eles usam esse argumento, mas ao contrário, porque a gente aponta, tipo, El para nós está apontando para o Deus de Israel, mas o ateu vai falar, não, o Deus de Israel está apontando para El. Muito bom. Teve uma outra turma que perguntou isso aí, só não lembro qual que foi. Exatamente, os ateus usam esse argumento, que o nome de El antes era de um deus cananeu. Mas está certo, era mesmo. E a gente diz aqui, qual que é o problema? O nosso Deus não liga para nome não, velho. O nosso Deus é inominável. Ele não tem nome. Quando Deus se utiliza de passar este nome para ele, são objetivos meio que didáticos, porque o povo acabou de sair do Egito. Quando ele chega em Canaã, este Deus representava o Deus mais poderoso de todos. Quando Deus pega isso, é como que dizendo, é eu que sou mais poderoso de todos. Isso não é Deus vaticinando ou aprovando outros deuses. Isso é Deus literalmente jogando pro lixo os outros deuses, tomando até os seus nomes. Deus não se preocupa com o nome. Ô Luiz, essa questão de sacrifício de animais não era cultura pagã. Muito antes da Bíblia tinha sacrifício em tudo quanto é lado. A pergunta é, por que Deus pega essas coisas dos pagãos e coloca no meio do seu povo? Agora nós vamos começar a ver, pessoal, o que nós vamos ver hoje sobre circuncisão. Eu vou contar uma coisa para vocês. É profundo. Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Oi. Separando o ouro da prata que você está falando ali, seguinte, das imagens das oferendas das imagens, se separa-se o ouro e a prata era um produto, mas que não tinha santificação nem endereço naquilo. E que as imagens, estatuetas e etc. talvez faziam, aquilo sim era com os dedos deles. Sim, muito bom. Mas o senhor está certíssimo. O ponto que o Agostinho quis usar é estar no Egito. Porque o que está no Egito é a cultura do pagão. Quem foi que produziu aquele ouro? Foi o Egito que colheu o ouro, foi o Egito que modelou o ouro. Quem que fez aquela correntinha que o cara estava tirando do Egito? Foi os egípcios. Então o que ele está dizendo é o seguinte, e esse ouro foi usado para fazer a arca. Então o que ele está dizendo, no Egito tem coisa que é ídolo, mas mesmo no Egito tem coisa que dá para ser usado para a glória de Deus, né? Por exemplo, vamos fazer um exercício didático aqui. Nós temos quem conhece aqui a festa do Halloween? Aqui no Brasil tem pouco, mas nos Estados Unidos tem muito. Halloween. Isso é uma festa cultural, vocês concordam? Uma festa cultural. Como toda festa cultural, aí imagina que você é um missionário, você chega lá. Se a gente pegar o princípio de Agostinho, em toda cultura tem o que é ídolo e tem o que é ouro e prata. Aí você chega num lugar e vê a festa do Halloween. O que é ídolo e o que é ouro e prata? Sugestões. Fantasia e doce. Fantasia e doce é o quê? Fantasia é o ídolo, doce é o... Doce é ouro e prata? Então ele deu uma proposta. Alguém discorda dele ou concorda? Cada um pode ter uma proposta. O que eu penso sobre isso? O que é ídolo na festa do Halloween? É a celebração do terror, celebração do medo, da morte. E essa tal de pergunta, doce ou travessura? Isso é um diabólico. Diabólico. Como assim doce ou travessura? Então se eu não te der, você me faz o mal. Então isso é demoníaco desde semeando o coração das crianças. Agora, teve uma igreja que fez o seguinte. Não. Não.
Aí a igreja, não, mas ó, se vocês estudarem até o nome Halloween, você sabia que o nome do Halloween tem alguma coisa a ver com santos? Comunhão dos santos, alguma coisa assim. Então o problema não é o nome, o problema é o que se faz. Aí o que essa igreja fez? Vamos lá. Então as crianças agora vão se vestir de apóstolos de Jesus. Elas vão começar a ir na casa dos irmãos. Em vez de falar doce ou travessura, elas vão pedir para orar para os irmãos. E os irmãos vão dar doce para as crianças. O que vocês acham disso? Massa. Perceba que você tira o que é ídolo, pega o que é ouro e prata e usa para a glória de Deus. Mas hoje a religiosidade aí pede muito Sim. os religiosos em si a se propagar. Agora você imagina às vezes o impacto de uma pessoa que tem um preconceito às vezes assim muito grande quando Deus manda Abraão circuncidar. Porque nós vamos ver aqui agora, começando a circuncisão. Sabe quem circuncidava antes de Abraão? Os egípcios. Vamos lá, página 21. Vamos estudar agora sobre circuncisão. Circuncisão é um elemento cultural. Ponto 1. A circuncisão é anterior a Abraão, séculos antes. Está aí os 2 artigos, eu tenho também em PDF, caso vocês queiram ler, eu envio. Segundo ponto, a circuncisão tinha conotação religiosa. Por que é importante colocar isso aqui? Porque tem muita gente que diz que a circuncisão tinha meramente um fator biológico, de saúde, de cuidado do corpo. Porém, esse artigo aqui é de um neurocientista de uma universidade de saúde, PhD o cara. E nesse artigo ele afirma, né, que não, a circuncisão não tem como ser só um aspecto de saúde. Nós vamos ver aqui algumas razões, tá? Então não tinha somente um aspecto de saúde, tinha uma conotação religiosa. Por que sabemos disso? Porque os responsáveis por fazer a circuncisão eram sacerdotes. Vocês estão vendo essa imagem aí? Todo mundo está vendo essa imagem? Nessa imagem, ó, aqui na direita, vocês verem um homem e um outro homem de joelhos segurando o órgão do outro. E na esquerda você vê ele fazendo o procedimento e um outro atrás segurando ele. Em egípcio está escrito aqui: segura ele, senão ele vai desmaiar. Vai logo, termina esse processo logo, alguma coisa. E aqui é um sacerdote fazendo a circuncisão em um iniciado que vai ser sacerdote. Como é que a gente sabe que o cara é sacerdote? Porque na inscrição em egípcio, vamos para a próxima página, está escrito o termo renká. Primeira linha, o termo renká está escrito. Quando eles pegam esse termo renká e vai ler os, entre aspas, dicionário dos egípcios, sabe o que significa renká? Sacerdote. Então, a partir disso descobrimos que é um sacerdote que faz circuncisão. Terceiro ponto, aspectos mitológicos, teológicos e sociais. Agora o negócio vai começar a ficar pesado. Porque na teologia e mitologia dos egípcios, sabe quem era o Deus mais poderoso? Quem se lembra que eu falei na aula? Ra. Parabéns, Fernando. Ra. Quem já assistiu Thundercats? Qual que é o vilãozão? Thundercats. O Mun-Ra. Quando o Mun-Ra se transforma, aparece um solzão, cara. Porque Ra, para os egípcios, é o Deus Sol. É o Deus desse desenho. E aí, sempre quando o sol ia se pôr, eles diziam assim: Ra está indo com a sua carruagem lutar contra os deuses. E sempre quando o sol nascia, eles diziam: Ra voltou vitorioso na sua luta contra os deuses. Quando Moisés, que é um mulumbento, moribundo, fugitivo, manda uma praga através do Senhor, né, da autoridade do Senhor, e o sol se esconde por vários dias, significa que Ra perdeu a batalha, porque quando o sol nascia, significa que Ra foi vitorioso da batalha. E nessa história, mas volta lá nos egípcios, eles diziam que um dia Ra está lá de boa e ele faz circuncisão em si mesmo. O Deus mais poderoso do Egito havia feito uma circuncisão sobre si mesmo. E aí o que acontece? Quem é a representação de Ra? Nós temos no Egito a pirâmide, símbolo, né? Na aula aqui, não lembro em qual aula, nós falamos sobre as 3 classes do Egito. Faraó aqui,
Faraó, as 3 classes do Egito, e a que estava fora até das classes, que eram os escravos, aqui embaixo. O faraó, ele era visto como a representação de Ra aqui. Então, se o faraó é a representação do Deus poderoso, e esse Deus poderoso se circuncidou, o que o faraó fazia? Se circuncidava. E todas as classes que estavam em torno do faraó, os sacerdotes, os servos, todos eles se circuncidavam. Alguma pergunta até aqui? A aliança é uma representação, ou significava na época, falei aliança, né? A circuncisão representa a aliança de Faraó com Ra. E ela é restrita a classes específicas. E o sacerdote é o único que pode fazer circuncisão no outro. Pergunta até aqui? Agora nós vamos ver o quanto é revolucionário o que Deus faz com a circuncisão. Está aí o artigo embaixo. John Mead. Como isso se relaciona com o povo de Israel? Novamente falei a vocês que Deus, quando leva o povo para o Egito, quem lembra aqui, o que o deserto é? Desintoxicação religiosa. Desde Abraão, Deus está fazendo uma desintoxicação religiosa. Eu não sou o que você pensa que os deuses é. Por exemplo, no Egito, o representante de Deus está aqui em toda a estrutura, né? No deserto, Deus está no meio de uma tenda, na mesma tenda que o seu povo. Aqui está numa pirâmide, Deus está no meio de uma tenda. Aqui, no Egito, o sacerdote, você pode ler lá em Gênesis, é o único que tinha terra. Quando vai para o deserto, os sacerdotes são os únicos que não têm terra. Deus está ensinando que é o contrário. Quando Deus pega a circuncisão, que era restrita a uma classe específica, e agora Deus diz o seguinte: todo mundo vai ser circuncidado, toda criança. A circuncisão que era realizada pelo sacerdote agora é realizada pelos pais. A circuncisão que era realizada somente no início da fase adulta agora é realizada na infância. O que isso significa, pessoal? Agora preste atenção no que eu vou ler aqui, eu vou ler e explicar. A circuncisão como sacerdócio universal. A aliança e a autoridade de ser representante de Deus agora se estende a todos. Não há maiores e nem menores. Não há privilegiados de Yahvé. Não há cobertura espiritual, pois agora todos têm a marca. Para Mid, o Senhor quer ensinar ao seu povo que cada criança é um sacerdote para com Deus, que a aliança divina não se restringe a classes, que não existem os que possuem o monopólio da divindade. A aliança agora é transmitida de pai para filho, e todos em unidade popular são a representação da divindade, que seria Deus. Agora isso aqui. A circuncisão como resistência ao autoritarismo. Isso aqui, é nisso aqui que muitos pastores de hoje em dia, se você pregar só da circuncisão, tem pastor que vai ficar doido. Só do que significa a circuncisão no Antigo Testamento. Por quê? O domínio que o faraó tem sobre o povo é um domínio que é meio que justificado porque faraó é representante de Ra. Faraó é representante do Deus poderoso. E uma das coisas que representava que o faraó tinha essa autorização era a circuncisão. O faraó simplesmente poderia chegar aqui: cara, foi Ra que me colocou aqui, e se você ir contra mim, você vai contra Ra. Foi Ra que me colocou aqui, então se Ra me colocou aqui, você tem que trabalhar para mim sim. Se Ra quisesse que você estivesse no meu lugar, Ra teria te colocado aqui. E sabe por quê? Eu tenho a circuncisão. Quando Deus pega isso que é restrito ao faraó e chega nos escravos e diz: todo bebê do escravo mais pobre vai ter a marca, você tira
todo o poder do domínio do faraó. Por quê? Imagina só que eu sou um líderzão aqui de vocês, e o que me dá autoridade para dominar sobre vocês é que eu tenho essa caneta aqui. Sabe qual seria? Todos têm acesso a Ra? Não tem, exato. Todos têm acesso, na verdade, agora a Iavé. Porque Ra perdeu a vitória, perdeu a guerra. O sol foi detido. Aí imagina que eu tenho aqui, isso daqui. Isso aqui representa que eu sou autoridade espiritual. Eu sou uma autoridade divina. E Deus me colocou aqui porque eu tenho isso aqui. Então eu chego aqui, você olha para mim, cara, mas está errado isso aqui. Meu irmão, eu tenho isso aqui, cara. Obedece. Eu sou representante de Ra. E se você me desobedecer, você está desobedecendo os deuses. E se a praga vir sobre você e sobre o Egito, é porque você desobedeceu Ra, porque Ra me colocou aqui. E isso aqui eu oprimo vocês, eu mando em vocês, faço vocês servirem a mim, e se vocês desobedecerem, você ainda fica com medo. Aí, de repente, eu saio durante o dia para mandar em vocês tudo. Quando eu olho para vocês, está todo mundo com esse aqui. Aí eu chego, cara, você tem que fazer isso. Eu não. Tem, olha aqui a marca. Aí você fala assim para mim, não, eu tenho aqui também, aqui, ó. Aí o seu filhinho, tio, eu também tenho. Acabou o poder. Acabou o domínio. E essa relação com Deus, que era dada somente pelo sacerdote, olha só isso aqui. Olha de onde que vem. Aí, o sacerdote chegava assim, né? Porque Deus tem dessas, né? Quem que ungiu Moisés? Quem que ungiu Amós? Mas o sacerdote Ra poderia chegar assim. O sacerdote me fez a circuncisão. Qual sacerdote que fez em você? Aí o Deus de Iavé diz o seguinte: a circuncisão vai ser feita pelo Pai. O monopólio da aliança e da unção não é mais pela autoridade religiosa. Agora é familiar. Como é que você controla agora um povo assim? Como é que você controla agora um povo que é todo mundo irmão? Que a criança recém-nascida é membro da aliança tanto quanto qualquer outro? Pergunta. A gente não precisa nem do Novo Testamento. Só o texto e um bom estudo profundo de circuncisão quebra tudo quanto é tipo de teologia de pastorado que quer exercer domínio e não quer servir como sendo irmão. Fazer o quê? Naquela época, é por isso. Porque, veja bem, aí, como Deus ele está lidando com pessoas. O senhor tem filho? Quantos anos ele tem? O mais velho? 25. O mais velho tem 25. O senhor lida com um jeito com ele, né? Se ele fazer uma coisa muito errada, o senhor vai lidar de algum jeito com ele. É a mesma forma que o senhor lidaria se ele tivesse 5 anos? Não. É a mesma forma com 12 anos? Não. É diferente. Deus também. Entendimento. Exatamente, perfeito, meu irmão. O entendimento do povo vai. Então Deus tem que lidar com esse povo no entendimento deles daquela época. De criança, praticamente, de bebê. Sabe mais, cobra mais, não sabe menos. Perfeitamente. E para aquele povo naquela época, a circuncisão representava uma representação da divindade que exercia domínio sobre o outro. Quando Deus pega esse símbolo e diz o seguinte: agora você fará sobre o seu próprio filho. O seu filho é membro da aliança tanto quanto você. E nunca mais uma autoridade religiosa pode ser que ela tem mais de Deus do que você. Meu irmão, isso aqui é revolucionário. Que povo é esse? Que sacerdote agora não tem mais de Deus do que o povo? Que o mais pobre dos pobres tem tanta presença na aliança quanto qualquer outro? E que não tem mais quem é mais autoridade do que o outro? Porque desde uma criança de 8 anos, ela é tanto representante do Deus como qualquer outro sacerdote. Não tem mais quem manda e quem desmanda. Quem manda agora é a lei do Senhor. Você quebra qualquer coisa. Qualquer princípio de não servir. Então, quando Deus é tão rígido com a circuncisão naquela época, sabe por quê? Se você não circuncidar o seu filho, pode ser que isso se perca com o tempo.
Agora, toda criança circuncidada, ela já sabe, eu também sou uma representação do Senhor. Por que hoje a gente não precisa disso? Porque hoje nós já temos Jesus Cristo, já entendemos. Mas o povo precisou naquela época. Será que você não é assim? Hã?